Olá pessoal, estou aqui para compartilhar com vocês algumas regras, algumas dicas de como se comportar numa sala de aula, no evento de dança, no workshop, numa oficina, você que já faz aula, você que vai começar a fazer aula e você que participa de alguns eventos esporádicos. Essas dicas de comportamento vão te ajudar bastante e vão também ajudar o professor, que muitas vezes se incomoda com algumas atitudes dos alunos que não é correta, mas às vezes o aluno também não sabe como se comportar e não sabe que é errado. Então fica comigo nesses próximos vídeos, eu vou te passando as regrinhas e espero que eu possa te ajudar. A primeira dica é não olhar para o chão, a menos que seja solicitado. Muitas pessoas dançam olhando para o chão devido à timidez. Só que a gente precisa se lembrar que as pessoas que estão nos assistindo, elas sempre vão olhar primeiramente para o nosso rosto, porque elas querem entender qual é a sua mensagem, qual é a sua expressão. Nós sabemos que o nosso corpo também transmite uma mensagem, porém se a gente dança olhando para baixo, a pessoa não vai conseguir se comunicar com a nossa dança. Existem algumas coreografias que necessitam olhar para o chão ou iniciam olhando para baixo, mas não é o tempo todo. Então uma dica é que você que tem muita timidez, muita vergonha, dance sempre olhando por cima das pessoas que estão assistindo, porque o seu olhar estará alto, o seu queixo estará numa altura boa e você não vai esconder a expressão da sua mensagem. A segunda dica é ter consciência corporal. Muitos bailarinos, e principalmente os iniciantes, ainda não têm essa total consciência, tem muita dificuldade. A gente nota bastante nas coreografias, onde a gente vê os movimentos de braço o tempo todo. Então eu não sei o que fazer com o meu corpo, com a minha dança, então eu mexo bastante os braços. Esquecendo que a gente tem um movimento de cabeça, a gente tem um movimento de ombros, a gente tem as pernas, a gente tem as articulações e a gente também precisa se lembrar, ter essa consciência de que quando o nosso pé sai do chão, a gente precisa esticar as pontas, alongar o peito do pé, esticar as pontas, a menos que o movimento seja com o pé em flex. Mas se não, a gente precisa manter essa força de quando o pé sai do chão e deixar a ponta bem alinhada, fica um movimento mais limpo, mais bonito. Então a gente vê bastante alguns saltos, a gente vê os joelhos dobrados, a gente vê os pés soltos, então visualmente não é bonito, não é legal de se ver. Então ter essa consciência de que eu tenho que fazer essa força, eu tenho que ter esse alongamento em algumas partes, nos braços, eu não posso dançar o tempo todo com o braço dobradinho, eu posso fazer movimentos grandes. Ter essa consciência de cada parte do nosso corpo é muito importante. A terceira dica é cuidar dos seus braços, costas, pernas e pés. Essas partes do nosso corpo são as principais, não são as únicas que devem ser cuidadas, mas são as principais, são as que a gente mais utiliza e é onde mais acontecem as lesões. Então, se você vai iniciar uma aula, se você vai iniciar uma ministração ou apresentar uma coreografia, não deixe de se alongar, não deixe de se aquecer, é muito importante. Vocês já devem ter ouvido histórias de muitos bailarinos que tiveram problemas no joelho, na coluna, torções devido a mau uso de alguns elementos da dança ou de falta de aquecimento e alongamento. Então, se esse é o nosso instrumento, a gente deve cuidar com muita atenção e com muito carinho. A quarta dica é trabalhar a memória do corpo, memorizar a sequência. Muitas pessoas têm facilidade em decorar as sequências coreográficas e outras não têm tanta facilidade assim, mas isso pode ser trabalhado. O primeiro passo é deixar o comodismo de lado. O que seria? Você sempre querer dançar na fileira de trás porque vai ter alguém na sua frente para você copiar, ou você sempre ficar olhando para os lados, olhando o seu vizinho. Então, uma dica quando você não começou o ensaio ainda, ou o professor te deu um tempo para você beber água, ou ele foi até no rádio para acertar a música, evita ficar conversando, não perca esse tempo conversando, perca esse tempo, o mínimo que seja, em memorizar. Você se concentra, tenta lembrar quais são os passos, qual vem depois de qual, e assim, quando a música ligar, você vai errar menos. Ouça a música várias vezes, se você tiver ela em casa, e
E tenta lembrar em casa, estude em casa também a sequência. Não fique dependendo dos outros, dependa só da sua memória. A dica número 5 é seguir o ritmo. A música, ela existe e ela não tá ali de enfeite. Ela existe para que ela seja seguida, ela existe um ritmo, um compasso, uma contagem. Então você que não tem tanta facilidade assim em música, você precisa realmente aprender. Então como que você faz? Você pode ouvir a música várias vezes, você pode ouvir a música e até cantar ela contando, estalando os dedos, até você aprender qual é o compasso dela, qual é o ritmo. Para algumas pessoas que assistem uma equipe dançando, e principalmente para pessoas que já são da área da música ou para pessoas que tocam o instrumento, ver uma equipe dançando fora do ritmo é muito desconfortante. Então, para quem dança, é muito importante saber de música, ter um bom ouvido musical, não é só para os músicos. E quando nós vemos uma equipe que consegue acompanhar o ritmo, a gente consegue ver muito melhor, muito mais limpa a coreografia, porque a gente consegue ver dois braços indo para a mesma direção no mesmo ritmo. A gente não vê um braço depois do outro meio segundo depois ou um segundo depois. Então é muito importante que também seja estudado o ritmo da música. Então essas foram as 5 primeiras dicas desse vídeo. Eu não vou falar mais para o vídeo não ficar tão longo, então fique ligado porque eu vou daqui a alguns dias colocar mais algumas dicas e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Deixe nos comentários alguma pergunta, ou se você já conhecia essas dicas, ou que você sabia dessas dicas, mas nunca prestou muita atenção nelas. Comente, porque o seu comentário pode estar no próximo vídeo. Muito obrigada, até mais!